Hoje eu pensei sobre a imortalidade, mas não daquele jeito de filme, com alguém vivendo pra sempre. Eu tava pensando na outra forma de ser imortal, de ser lembrado. Porque talvez exista uma diferença enorme entre continuar vivo e continuar existindo na memória das pessoas. E quanto mais eu penso nisso, mais estranho parece, porque a maioria de nós vai desaparecer muito mais rápido do que imagina. Às vezes eu tento lembrar dos meus bisavós e eu percebo uma coisa meio desconfortável. Talvez eu saiba alguns nomes, talvez eu saiba uma ou duas histórias soltas, mas eu não sei quem eles realmente foram. Não sei o que eles pensavam quando estavam sozinhos, não sei do que tinham medo, não sei do que sonhavam, não sei qual foi o melhor dia da vida deles nem o pior, e isso é estranho. Porque pra eles a própria vida provavelmente parecia gigantesca, cheia de sentimentos, problemas, memórias, momentos importantes. Exatamente como a nossa parece agora, mas o tempo passou e quase tudo desapareceu. Como se uma vida inteira pudesse virar só um nome antigo numa árvore genealógica. E aí vem o pensamento desconfortável. Se eu mal conheço quem veio antes de mim, então provavelmente alguém no futuro também não vai lembrar de mim. Talvez lembre meu nome, talvez uma foto ou talvez nada. E isso bate de um jeito estranho, porque no fundo eu acho que todo ser humano quer deixar alguma marca. Mesmo quem diz que não liga. A gente quer sentir que passou pelo mundo e significou alguma coisa, que existiu de verdade. Talvez seja por isso que a ideia de ser esquecido assuste tanto, porque parece uma segunda morte. Primeiro o corpo desaparece, depois a memória, e aí é como se tu nunca tivesse estado aqui. E talvez seja justamente daí que nasce essa obsessão humana por deixar legado. Ter filhos, escrever livros, criar empresas, construir coisas, postar na internet, gravar vídeo, fazer arte, descobrir alguma coisa, mudar alguma coisa. Talvez no fundo tudo isso seja uma tentativa desesperada de continuar existindo depois do fim. E eu acho curioso como algumas pessoas realmente conseguem isso. Tipo, grandes descobridores, cientistas, artistas, presidentes. Pessoas boas e pessoas horríveis também. Porque a história não lembra só de quem fez o bem. Ela lembra de quem marcou o mundo. Mesmo que da pior forma possível. Isso também é estranho, porque significa que existem pessoas mortas há séculos que continuam mais vivas na memória coletiva do que bilhões de pessoas vivas hoje. Todo mundo sabe quem foi Hitler, todo mundo conhece Einstein, todo mundo já ouviu falar de figuras históricas que morreram muito antes da gente nascer. E de certa forma, elas continuam existindo. Não fisicamente, mas dentro da cabeça das pessoas, nas histórias, nos livros, nas conversas. Enquanto isso, a maioria de nós provavelmente vai desaparecer silenciosamente com o tempo. E eu não digo isso de forma triste, talvez seja só a realidade. O mundo segue rápido demais. Cada geração empurra a anterior pro fundo da memória. E eventualmente quase todo mundo vira silêncio. Mas aí eu fico pensando, o que realmente significa importar? Será que uma vida só teve valor se milhões lembrarem dela? Ou talvez existir intensamente já seja suficiente? Porque se for pra ser honesto, a maioria das pessoas que marcaram a história nem sabiam que seriam lembradas. Elas só estavam vivendo, errando, tentando, sendo humanas. E talvez exista uma pressão estranha hoje em dia de precisar ser extraordinário, como se uma vida comum não bastasse. Como se tu precisasse viralizar, construir algo gigantesco, ser reconhecido para justificar a existência. Mas ao mesmo tempo ninguém quer desaparecer completamente. E eu acho que é aí que mora o conflito. Porque uma parte da gente aceita que vai morrer, mas a outra parte quer permanecer. Nem que seja em pequenas coisas, na memória de alguém, em uma frase, uma foto, em uma mudança que tu causou sem perceber. Talvez imortalidade não seja sobre o mundo inteiro lembrar de ti. Talvez seja sobre existir profundamente na vida de algumas pessoas. Porque às vezes alguém muda completamente a vida de outra pessoa. E ninguém além delas duas jamais vai saber disso. E ainda assim aquilo foi real. Talvez ser lembrado por um filho, por um amigo, por alguém que tu ajudou, já seja uma forma pequena de continuar existindo. Mesmo assim, eu não consigo evitar aquele pensamento estranho. Daqui 100 anos, provavelmente quase ninguém vai saber que eu existi. E isso parece assustador, mas também meio libertador.
porque tira um pouco da pressão. No fim das contas, talvez a vida não seja sobre virar estátua, nome de rua ou capítulo de livro de história. Talvez seja só sobre viver de forma mais verdadeira possível enquanto existe tempo. Porque querendo ou não, até os nomes mais famosos do mundo talvez desapareçam um dia. O tempo engole tudo. Civilizações inteiras desaparecem. Impérios viram poeira. Então talvez a verdadeira imortalidade nunca tenha existido. Talvez o máximo que a gente consiga seja deixar ecos. Pequenos rastros da nossa existência espalhadas por outras pessoas. E talvez isso já seja suficiente. Ou talvez eu só esteja tentando aceitar que um dia eu também vou virar silêncio.